Vamos fazer a nossa prece para a gente começar. Hoje nós vamos ter nosso irmão Clébio e depois nosso irmão Washington, para a gente aproveitar mais esse momento aqui que a gente se desliga um pouco das nossas atividades e vem aqui recarregar, né, as baterias, vem recarregar o espírito para o aprendizado que a gente precisa. Nesse momento, pedimos a presença desses amigos espirituais que sempre nos ajudam nesse trabalho dessa casa. Pedir a Jesus, nosso mestre amigo, e a Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, que possa nos auxiliar em mais essa tarefa, em mais essa oportunidade de trabalho na Casa Espírita. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam ajudados, inspirados por esses amigos, e que todos nós possamos aproveitar essa reunião em harmonia, em tranquilidade, e que possamos sair daqui com mais informações, aproveitando todos esses recursos que a doutrina espírita nos oferece, como esclarecimentos, como auxílio. Jesus mesmo já dizia que, conhecendo a verdade, ela nos libertaria. Então, que a nossa reunião possa transcorrer com tranquilidade, em harmonia e em um clima de aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, então, Clébio, que vai fazer a primeira parte, depois o Washington. Bom, boa noite a todos. Como a Valéria disse, é mais uma oportunidade para estarmos em contato com elementos da doutrina que vão nos fazer refletir e melhorar o nosso entendimento da nossa jornada aqui no planetinha. Como ontem foi comemorado o Dia dos Mortos, né? Eu vou iniciar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a morte, que é um assunto que nem todos encaram muito bem. Normalmente as pessoas falam Deus me livre, vira essa boca para lá, deixa para depois, né? Mas é um assunto que a gente não deve fugir dele, porque inevitavelmente todos nós em algum momento estaremos próximo dela e passaremos por ela também. Eu vou primeiro passar aqui um olhar das outras doutrinas, principalmente as milenares, as mais antigas, como que eles viam e ainda veem a morte. É um artigo que eu achei na internet, que foi publicado na revista Época, há um tempo atrás aí. Eu vou começar falando da doutrina nihilista. O nihilismo, eles negam todos os preceitos religiosos, políticos e sociais. Ou seja, para eles tudo está na matéria. Nasceu, viveu, morreu, findou-se. Então, para esses é tudo enquanto está aqui. Morreu, acabou. Temos o panteísmo também, que é uma doutrina que diz que quando viemos para cá, nós saímos de um todo. Então, passamos pela nossa jornada aqui, retornamos para esse todo e perdemos a nossa identidade. Nós ficamos como se fosse uma inteligência, um organismo só no universo. Isso é a doutrina panteísta. E para o lado do Oriente nós temos o budismo, que é bem falado, inclusive tem uma novela agora correndo aí num canal de TV aí, falando sobre isso, sobre reencarnação. E o budismo, o forte da doutrina é esse. Ele prega o renascimento ou a reencarnação. E após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo uma escala, que o espírito pode reencarnar ou em homens ou em animais, dependendo do tipo de ação que ele teve aqui. Ele vai reencarnar em animais como castigo por ter praticado más ações.
E o ciclo de mortes e renascimento permanece até que o espírito liberte-se do karma, que são as ações que ele pratica durante a sua jornada, e essas ações vão deixar marcas. E elas, nas próximas reencarnações, vão ter que ser trabalhadas. Logo a seguir, nós temos ainda no Oriente o hinduísmo, que é uma religião, acho que uma das mais antigas que ainda existe ainda no planeta. Os hindus, eles têm uma visão religiosa e de morte parecida com a do budismo, né? E por ser uma religião muito grande, a Índia muito populosa, há uma divisão muito grande dentro da religião, mas todos têm a ideia principal como reencarnação. E eles têm a ideia que eles chamam de roda de Sansara, que vão se fazendo encarnações dentro de um círculo, até que esse círculo se complete e as pessoas passem por todos os estágios para pegar todas as informações necessárias para que eles atinjam o que eles chamam de estado iluminado ou nirvana, alguma coisa nesse sentido. E temos também o islamismo. O islamismo, ele está bem próximo do cristianismo, né? Que eles dizem que quando a pessoa morre, começa o primeiro dia da eternidade, né? Ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição, o juízo final, para ser julgado pelo Criador, né? Aí vai depender das ações que foram feitas. Eles também acreditam no céu ou inferno. Se praticou mais ações, vai ficar eternamente sendo castigado num lugar que eles chamam de inferno. E, ao contrário, se praticou boas ações, vai para o paraíso. Os evangélicos, né, evangélicos e católicos estão bem próximos, né, em questão de visão de morte. Como no catolicismo, os evangélicos acreditam no julgamento e na condenação de céu ou inferno, dependendo também das ações, né? E já no judaísmo, o judaísmo também tem uma parte, que são aqueles homens de chapelão, que se vestem todos de preto, esses acreditam na reencarnação, mas tem uma parte que não. Então, para eles, para esses da reencarnação, até bem próximo do budismo, que diz que o indivíduo tem que vir e passar por suas tarefas e concluí-las com êxito. Se não conseguir naquela vida, retorna para continuar. Mas fica meio vago porque não dá uma explicação como é que é o mundinho aí do outro lado. E depois a gente tem, nesse grupo aí, ainda tem os candomblecistas, umbandistas, que eles também são meio indefinidos, porque tem influências eles são afrodescendentes, tem influências dos cultos de lá, uns espanham um pouco das religiões orientais, uns acreditam na reencarnação. Então, pela visão geral, a gente vê que a gente está, né, desde que o homem começou a circular pelo planeta, né, que o espírito humano circula por aqui, convive-se com a morte, e já há milhares de anos, e a gente continuava, depois que apareceu o espiritismo, não. Mas a maioria, quem não conhece o espiritismo, está desinformado. Quando fala sobre morte, é aquele apavoramento, arrepia, né? Não fala disso, deixa para depois e vai acontecer, né? Então, a única que se propôs a se aprofundar, a explicar como é que se sente dor, né? O espírito se reconhece quando está do outro lado, ele continua com seus pensamentos, com suas inteligências, né? Ou não. Então, isso a gente vai tentar ver um pouquinho aqui agora. No Livro dos Espíritos, no
no livro 2, capítulo 6, fala da vida espírita. E tem exatamente aqui o item 10, que fala da comemoração dos mortos, ou funerais. São umas 14 perguntas e respostas. E já de início, há a pergunta de Kardec aos espíritos: se eles são sensíveis à saudade dos que os amavam aqui, né? Se quando eles estão desencarnados, eles sentem, né, alguma sensibilidade em relação a isso. E aí os espíritos respondem que muito mais do que a gente imagina, né? E essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, ou dá um alívio se eles estão passando por tormentos, né, nesse momento aí de desencarne. Perguntam também se o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de solene para eles, se eles se preparam, vão ao cemitério quando as pessoas para lá se encaminham, né? Se isso mexe com eles. Os espíritos respondem que eles atendem ao pedido por pensamento, né? Então, se a pessoa, porque nesse dia as pessoas se encaminham para o cemitério e lá pensam em seus entes queridos, com certeza eles vão estar lá por causa do direcionamento do pensamento, né? Mas se a pessoa estiver em casa, ou no clube, ou na rua e pensar, vai ter o contato do mesmo jeito, né? Porque condicionou-se uma data, né? E as pessoas vão para esses lugares, mas isso não quer dizer que os espíritos todos vão para lá, né? E isso, esse 2 de novembro foi originário no México, há um pouco mais de 1000 anos. E no México eles fazem festa de dois dias, né? Eles se pintam, lavam os ossos dos que faleceram, expõem os ossos para as pessoas verem. Então eles têm uma visão assim da morte não tão lúgubre, né? É uma coisa assim mais que faz parte da cultura. É interessante essa visão. E ainda tem mais uma pergunta: sob que forma comparece, como seriam vistos se pudessem se tornar visíveis, né? Essa é a pergunta que Kardec fez. Eles vão aparecer, se pudessem ser vistos, eles seriam vistos com a aparência que tinham aqui, né? Sendo que eles estão com o perispírito, não tem mais o corpo físico. E a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que a prece feita em sua intenção, né? Eles dizem que o ato, né, os espíritos respondem, o ato ele ajuda, mas o que realmente prevalece é a prece, porque essa é feita com todo o sentimento e como tudo no universo é interligado pelo fluido cósmico, então é feito pela ligação do pensamento. Então a ida ao cemitério ou não é tão necessária e nem tão importante. O mais importante é, quando se fizer o pensamento, fazer a prece de coração. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? E eles respondem: a afeição do espírito por certos lugares significa inferioridade moral, né? Inclusive tem uma história de um médium famoso aí que brigou na cidade dele com um padre, alguma coisa assim, fez um documento em cartório para não ser enterrado. Então significa que esse indivíduo não entendia nada, ou muito pouco de espiritismo. A afeição do espírito por esses lugares, né, significa a inferioridade moral. E quanto mais apego ele tiver, né, às coisas materiais, mais ele vai ter essa tendência de retornar, né, de querer ficar naquele
local. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Eles respondem que não. É um ato de benevolência, de amor, né, dos familiares. Mas que isso também não tem grande importância. É mais um rito, né, do que uma necessidade. Porque o espírito, muitos que já têm a consciência do que é, de como ele está no mundo espiritual, ele nem vai dar atenção a um ato desse. Pergunta também se o espírito assiste, né, ao seu enterro. Eles dizem que muito frequentemente sim, mas que muitos não entendem o que está acontecendo, porque na maioria das vezes, nesse momento, ele ainda está muito abalado, ele ainda não se situou, né? Está muito atormentado e ainda não entende por que ele está aqui e o corpo dele está sendo enterrado lá. Então, demora, às vezes, algumas horas, como alguns meses ou anos, essa perturbação. É interessante isso. Depende muito do esclarecimento que o espírito teve aqui. E o respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura, e eles dizem que é uma consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Então, desde o início dos tempos, que o homem tem essa sensação de que a vida não é só isso aqui, que ele não está aqui, só vai viver e vai acabar aqui. Então, tem uns aborígenes australianos que têm um pensamento até que correu na internet, que eles têm essa ideia de que estamos nesse tempo, visitando esse tempo, para aprender, para nascer, viver, aprender e depois voltar para casa. Então, aborígenes, né, vivem isolados, viviam, né, que agora já têm contato com a civilização. Mas de onde vem? Então, significa que esses conhecimentos tentam se passar milenarmente, mas de uma forma ou de outra, umas obscuras, outras não, eles vão tirando das pessoas a verdadeira razão, né, da gente voltar para a vida espiritual. Ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, a gente tem aqui o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Eu selecionei um pouquinho aqui, porque o nosso tempo lá já está correndo. Então tem uma perguntinha aqui: em que se transforma a alma no instante da morte? O Kardec usou esses dois termos, a alma quando estamos encarnados. Aí chama o espírito de alma. E quando o espírito retorna, sai do corpo, aí volta a ser chamado de espírito. Então eles dizem aqui que volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos. E a alma conserva a sua individualidade após a morte, né? Porque tem os nihilistas, aliás, os panteístas. Os panteístas dizem que a gente, retornando para o mundo espiritual, a gente volta para o todo, né? Mas o espiritismo diz que não. A partir do momento que somos criados como espíritos, a gente ganha uma individualidade e essa individualidade vai permanecer para sempre, né? Nós vamos vir de encarnação em reencarnação, adquirindo novas experiências, novos conceitos, novos conhecimentos, e eles vão nos acompanhar até que a gente chegue no nosso objetivo final, que seria a perfeição, né? E a alma não leva nada deste mundo? Outra pergunta. E eles dizem: nada mais do que a lembrança e o desejo de voltar para a vida espiritual. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Esse conceito de eterno é meio complicado. O infinito a gente dá para entender. Começou em determinado tempo e vai muito além,
né? O infinito a gente consegue conceituar bem. Agora o eterno sempre existiu, né? Então a gente, quando passa a ser um espírito, uma individualidade, uma inteligência, né, que Deus nos cria desse jeito, a gente passa a entrar no mundo dos eternos. Então esse conceito é meio difícil de trabalhar ele, né? E eles dizem o seguinte: é a vida do espírito que é eterna, né? A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então é esse conceito que a gente tem que aprender a pensar, a divagar mais sobre ele, né? A gente tem que usar mais a imaginação. A Ângela, semana passada, lembrou muito disso. A gente tem que ser mais imaginativo, né? Pescar algumas coisas aqui e usar e abusar mesmo da nossa imaginação. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna, né? É a resposta dos espíritos. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes. Aí eles já deram uma dura aí, né? E tem uma pergunta também: se a separação do corpo, da alma, do corpo é dolorosa. Eles dizem que não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida, né? Esse sofrimento que na maioria dos casos há, é por causa de imperfeições morais. Se as pessoas não se conduziram adequadamente, de acordo com as leis divinas, quando elas desencarnam, elas vão ter pesos, remorsos, arrependimentos. Então isso causa dor, junto com aquele instante de perturbação que é natural nesse momento de desencarne. E a separação definitiva entre alma e corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Aí, nesse caso, a pessoa às vezes está agonizando num leito e o espírito já está praticamente solto, mas isso devido à elevação moral daquele indivíduo. Se ele foi um praticante do bem, praticou boas ações, né, foi caridoso, foi atencioso, né, não pensou o mal, né, pelo menos, nessa hora a alma se solta antes, às vezes, da cessação do fluido vital, né? O espírito já saiu porque aquele espírito não merece o sofrimento, né, naquele momento. E para fechar aqui, do lado do Livro dos Espíritos, eles perguntam o seguinte: se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor dessa perturbação que vai acontecer com todos nós. Eles dizem que uma grande influência significa que conhecer o Espiritismo é um bálsamo, é uma atenuante para a gente não sofrer neste momento de desencarne que todos nós vamos ter que passar. Então é uma boa oportunidade para a gente mergulhar nos livros ali e procurar saber mais do mundo espírita, né, da vida espiritual, do que envolve a vida espiritual. E para finalizar, no Céu e Inferno tem um capítulo que está no capítulo 1º, na segunda parte, com esse título, A Passagem. Quem tiver o livro O Céu e o Inferno, é muito interessante, porque aqui eles dão todas as minúcias, né, do que ocorre quando as pessoas desencarnam, o que acontece com o espírito, né? E logo nos capítulos seguintes falam dos espíritos felizes, dos espíritos medianos e dos espíritos sofredores, inclusive com dissertações, com comunicações que é muito interessante, é muito enriquecedor para o nosso conhecimento. Então, resumidamente aqui, o estado do espírito no momento da morte pode se resumir dessa maneira:
o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, aquele que se desapegou, viveu uma vida somente pensando no necessário, sem ajuntar grandes fortunas, ter carrões, mansões e essas coisas todas, quando ele se livra do corpo, ele tem um desencarne mais fácil, menos doloroso, né? É recorrente falar disso, né? Mas é interessante a gente massificar esse assunto para que isso se torne mais comum, né? Para a gente perder esse receio, né? Fala em morte, se arrepia. Então que isso aqui se torne um assunto mais comum. E eles dizem aqui que o espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende. E compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Isso usando a imaginação. Ele vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. Então, trabalhando, está correndo, está viajando. Você pode usar a sua imaginação, pode viajar à vontade pelo universo. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que se faz dos incidentes do caminho. São pessoas resignadas, sabem que são necessários os tropeços, as provas que a gente tem que passar, que são elas que vão nos fazer ficar mais atentos, mais fortalecidos para esse momento que a gente vai viver aí. Verdadeiramente a gente está numa escola, né? Porque o verdadeiro mestre, cientista, médico, ele não é médico na academia onde ele aprendeu medicina, ou física onde na academia de física. Ele vai ser físico no mundo, vai ser médico no mundo, vai cuidar das pessoas no mundo. Então o espírito ele está aqui para aprender exatamente a trabalhar esses sentimentos, né? Para a hora que ele estiver na vida espiritual, ele vai exercer suas funções como espírito. Eu imagino assim o universo como um grande mosaico. O mosaico é um quadro grande com vários pedacinhos. Se monta uma imagem, né? Então o universo é isso. São vários pontos, vários pedacinhos, e nós, como espíritos, fazemos parte. Só que a gente vê um mosaico numa parede, é um mosaico bidimensional, né? Ele só tem duas dimensões. Já o mosaico universal, ele é multidimensional. E essas pecinhas, que no caso somos nós, os espíritos, elas têm o seu lugarzinho e elas se interagem nesse mosaico. Então estão sempre em movimento, e esse mosaico está sempre também em movimento, né? Com os planetas se destruindo, as galáxias se recompondo e os espíritos fazendo as suas funções, que são essas, né? De levar as mensagens divinas a todos os cantos, a todos os povos, né? A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ele se reconhece, nada lhe é estranho, tem consciência de sua situação. Então esse é já está falando do verdadeiro espírita, né? Que é aquele que se sabe inferior, reconhece-se inferior, faz todos os esforços para ele atenuar isso, para segurar suas más atitudes, né? E aprender, porque quando ele desencarnar, ele vai ter uma situação melhor, né? E como se consegue isso? Largando tudo, subindo uma montanha, virando uma seta, indo para uma caverna, né? Ficar meditando, provavelmente não vai resolver, né? Ou procurar também centros de espírito, tomar litros e litros de água fluidificada, centenas de horas de passe. Isso infelizmente vai atenuar naquele momento, porque o passe e a água fluidificada, ela vai atenuar um momento de perturbação, mas aquele esclarecimento espiritual a gente só vai conseguir se a gente mergulhar dentro dessa maravilha, como diz a Valéria, que a gente tem em mãos aqui. Então sejamos mais compenetrados e estudemos um pouquinho mais as obras espíritas.
Muito obrigado pela atenção. Agora o nosso irmão Washington para deixar a gente, né, pensar mais um pouquinho e refletir. Isso é muito bom. Boa noite a todos. Muita paz. Estamos aqui mais uma vez para desenvolver o nosso tema, as nossas reflexões. O tema de hoje tem 2 letras e uma palavra, mas é uma palavra que nos acompanha desde que o mundo é mundo. Desde a nossa existência, do início lá, nos acompanha. É aquilo que nos dá convicção, nos dá a coragem, a resignação, a certeza em alcançar algo, em alcançar a chegar a um futuro. Essa palavra ela tem um significado muito forte nos momentos em que passamos por sofrimento, por dor, por separação, por uma falta, por inquietação, pela falta de paz e de segurança. O nosso tema de hoje não fala sobre a fé, algo que todos nós já conhecemos, ou já ouvimos falar, ou já temos em nós já esse sentir, essa ação, esse valor que é a fé. E outros não têm, ou não entendem a fé, ou têm uma fé ainda em processo de trabalho, de transformação. Então nós vamos trabalhar hoje, falar sobre a fé raciocinada. Mas para entendermos a fé raciocinada e compreendermos, nós temos também que pensar e vermos que nós estamos em evolução. E se estamos em evolução, lá no início, a nossa fé é muito pautada pelos fatores do ambiente, pelas crenças, pelos movimentos da natureza. E isso nos incutia fé. Mas essa fé, através dos tempos, ela foi se transformando. Ela foi ganhando características de crença, foi ganhando certos dogmas, e isso, de certa forma, foi nos tolhindo e prejudicando ou limitando a nossa fé, dando ela, muitas das vezes, como fosse um sentimento, algo emocional. E quando é algo emocional, normalmente nós pensamos que flutua, tem um fluxo, ora temos, ora não temos. Mas a fé, nós sabemos muito bem, se nós temos a fé, nós não vamos perdê-la. Porque nós temos. Já o sentimento, a emoção, às vezes nós estamos emocionados, estamos felizes, outra vez estamos tristes. Outra vez nos sensibilizamos com uma coisa tão natural, tão simples, e outras vezes nos passa despercebido. Mas a fé vai muito mais. Mas para a fé sair desse campo da emoção, pura e simplesmente, para que possamos aqui, como poder viver e existir com segurança, com paz, nós temos que entender melhor essa convicção, essa resignação, para poder funcionar. Porque, como vemos, a nossa vida é muito dinâmica, várias situações nos acontecem, tanto no âmbito físico, como psicológico, quanto emocional, como na realização, na realidade com o próximo. E esses fatores vão mexendo conosco, vai sendo trabalhado, vai se dimensionando. E muitas das vezes, aquilo que sentimos, a fé que temos, chega a um ponto, parece que ela fraqueja. Ela não consegue ter intensidade, a confiança, a esperança naquilo que está nos acometendo, daquela situação que estamos passando. E aí, oramos, rezamos, pedindo a Deus, pedimos ajuda, reforço, mas dentro de nós falta algo que precisa ser trabalhado, entendido e compreendido. E para entender isso, nós temos que buscar na razão. Porque se nós estamos evoluindo, e se cada vez mais na nossa evolução nós estamos compreendendo outras coisas que lá atrás nós não compreendíamos, nem sabíamos que existia, mas pela nossa fé nós tomamos que existe, é a confiança, porque a fé também é isso, é não ver, mas acreditar, é crer naquilo que não se vê, mas que está em nossa mente, que pensamos, imaginamos aquilo que irá acontecer, irá se materializar em nossa vida, em nossa existência. São Tomé não, São Tomé tinha que ver para crer. Então vemos as conjugações da fé em nossas realizações, em nossa realidade, enquanto homem, enquanto ser espiritual, caminhando numa evolução. Mas a razão, ela se baseia em fatos, ela se baseia na lógica, a dúvida, a reflexão, o estudo e a compreensão. Então uma fé raciocinada, ela não está desmerecendo a fé,
Muito pelo contrário, ela está engrandecendo a fé e trazendo um valor, agregando um valor muito importante para as situações que estamos sendo cada vez mais acometidos e pelo desenvolvimento intelectual que nós estamos alcançando. Que chegou a um ponto que a nossa fé precisa ter uma base sólida, porque a ciência, a tecnologia está evoluindo. E não podemos ficar acreditando em algo que já a ciência já vê, já observa. Não, não é assim, é dessa forma. Se eu continuar acreditando, crendo daquela forma, mas a ciência comprova que não é daquele jeito, entra em contradição. E isso enfraquece essa fé. Ela está sem embasamento da razão, do senso, da reflexão, da compreensão. Porque se estamos evoluindo, as coisas evoluem, e a nossa compreensão evolui, e nossa fé cada vez se fortifica. Mas se ficar desatrelada da razão, do entendimento, da ciência, ela se perde, ela se enfraquece. Então observamos quanto é importante a ciência e a religião juntas, unidas, trabalhando em benefício de quem? Da humanidade, do homem. A ciência cuidando da parte material, estudando, ampliando, amplificando as ciências materiais. E a religião, o senso moral, a moralidade, o entendimento, a razão, a ligação com o alto, com o altíssimo. Daquilo que todos nós sentimos, temos dentro de nós esse sentimento. Porque a fé tem a fé natural. Aquela fé que quando saímos daqui, nós vamos pegar um carro, ou vamos caminhar, vamos chegar em casa, vamos jantar e vamos dormir. Aquela fé que vamos sair daqui, vamos pegar um avião e vamos chegar em outro local. Isso é uma fé. Nós acreditamos, já pensamos e planejamos que vamos chegar lá. Isso é uma fé natural. De que amanhã iremos acordar e iremos trabalhar. De que levaremos nossos filhos à escola, ele irá estudar, irá se formar. Isso é uma fé natural nossa. Mas aquela outra fé, aquela fé de crença, que tem a fé da crença, dos dogmas, aquela fé que transpassa, que nos faz ligar ao Altíssimo, essa fé também ela é importante, mas tem que ter a compreensão, tem que ter o entendimento, a compreensão do valor da realidade que existe nesse universo nosso. A doutrina espírita, na caminhada do Espírito, vai conhecendo a lei de Deus. Na doutrina espírita, nós começamos a compreender essa lei de Deus. Ela fica mais tátil ao nosso entendimento, aos nossos sentidos. Nós compreendemos vários fatores, porque se a ciência ela é a lei que mostra vários valores, vários fatores materiais, e a religião mostra outros valores também que representando Deus Supremo, elas não podem se contradizer, porque elas chegam, quem? Ao Criador de tudo que existe. Se é o Criador da matéria, também é o Criador das coisas que não são tangíveis. Então compreendemos que elas não podem se contradizer e nem ficar uma separada da outra, elas têm que se unir e com isso favorecer o nosso entendimento, a nossa compreensão, as nossas convicções, as nossas certezas e a nossa esperança, a nossa força. Porque quando raciocinamos a razão para a fé, ela não ficará enfraquecida, não nos sentiremos enfraquecidos, não perderá o sentido, a nossa força, para que haja um benefício a quem nós queremos que fique sanado a dor, a doença, ou que consiga algo para a sua felicidade, para o seu entendimento, para a sua segurança. Porque a fé está sendo trabalhada, entendida e vindo possível. Porque antes nós pensávamos, vamos ter fé, que a fé faz com que o impossível se torne realidade. Mas observamos que na natureza não existe nada impossível. Existe sim as possibilidades que na nossa ignorância nós achamos impossível, mas que é possível. E a ciência mostra isso, as possibilidades. E nós temos que entender que a fé em nós, ela amplia e abre muitas possibilidades. Mas a fé, como a água, ela tem que se mover, ela tem que agir, ela tem que ser trabalhada, tem que ser pensada, refletida, agir, ter coerência com a realidade do nosso dia a dia, com a realidade espiritual íntima dentro de nós, para que não haja um distanciamento, um campo de batalha, um campo de corda de batalha, para que um puxe de um lado, outro uma fé, o outro a razão, fica dividido. Não, nós temos que ficar divididos, nós temos que entender, mas entender com simplicidade, com humildade. A fé raciocinada, a doutrina espírita que traz esse entendimento, a fé tem que ser racionalizada, tem que ter razão, o entendimento. Não, Jesus, lá atrás Jesus, quando veio, passou, trouxe, já veio trazendo esse entendimento. Observamos quando ele curou a mulher no sábado, vieram censurar, mas curou a mulher no sábado.
Aí Jesus disse, mas se um boi cai no abismo, você não vai ajudá-lo a sair dali? Você não vai buscá-lo, vai cuidar? Se um filho seu passa mal, ou cai e tropeça, você não vai curar, ajudar? Não vai tratar? Por quê? Observamos a crença, né? No sábado não se faz nada. Olha só como isso nos tolhe, como isso nos embute um entendimento não compreensível. Outro sentido também, Jesus que eu falo, orar, não orar com vãs palavras, mas orar com consciência, ou seja, falar, pensar, refletir sobre o que está falando, o que está orando, para que não sejam palavras automáticas, mas que pense, que passe pelo canal do pensamento, do entendimento, para fazer repercutir, para ter sentido, para ter razão. Então Jesus nos dirigia com sentimento, mas também com inteligência. Ele trabalhava, conversava conosco. Nós observamos isso no Evangelho, nas Escrituras. Ele conversa conosco de uma forma a nos levar, trazer algo novo, algo diferente, mas fazer entender esse algo diferente, que ele é possível, que não é um milagre, algo sobrenatural, fora das leis de Deus, mas está dentro das leis de Deus, ainda fora da nossa compreensão. E nós estamos em busca dessa compreensão, nós queremos entender. Nós queremos entender e compreender isso, não para enfraquecer a fé no impossível, não, mas para cada vez mais acreditar nas possibilidades das coisas acontecerem, do que nós podemos fazer para que as coisas possam acontecer, para que possam suplantar o quê? A segurança, a paz, o que tantos nós queremos, assim como a felicidade que todos nós buscamos e queremos e almejamos, e através da fé nós estamos na perseverança, na convicção, na conquista. E a fé, raciocinada na doutrina espírita, tem sua base filosófica, toda dela embasada nessa fé racional, fazer-nos pensar, duvidarmos, refletirmos, questionarmos, porque isso é importante para o nosso crescimento. Isso é importante para que possamos chacoalhar, bater o tapete, tirar a poeira daquilo que não interessa, daquilo que já não tem mais sentido estar conosco, para que possamos caminhar com mais segurança, com mais firmeza. E observamos que a fé está presente em nossa vida, sempre, constantemente. Se ontem foi o dia de finados, em que nós, pelo nosso calendário, comemoramos, é comemorado, um dia representativo daqueles que já partiram, daqueles que já fizeram a sua passagem para o mundo espiritual, já retornaram ao mundo espiritual, nós, dentro desse conhecimento, dessa fé raciocinada, nós já entendemos e compreendemos, ou estamos a caminho de compreender e melhorar e fortalecer a nossa fé em relação a esse assunto, de que aqueles seres que anteriormente estavam conosco, na nossa presença física e na nossa realidade do dia a dia, ainda se encontram a existir. Não com um corpo físico ao qual estávamos acostumados a vê-los aqui, mas continua a existir, mas não a existir como nós anteriormente pensávamos, continua a existir no pensamento, eu sou a lembrança, continua a existir no pensamento daqueles que me foram caros. Não, esses seres não estão ainda vivos em nossos pensamentos, quando lembramos, quando vemos uma foto, uma revista, não, continua a existir, essa individualidade continua a existir, continua a trabalhar, continua a crescer, a evoluir, a pensar, a ter sentimento e a nos endereçar sentimento, assim como nós, com a nossa fé, com a nossa crença e com o nosso entendimento sobre essa realidade espiritual, endereçamos bons pensamentos, enderecemos fluidos espirituais para que possa se recompor, para que possa ficar bem, estar bem. Assim como nós endereçamos aos nossos entes encarnados uma prece, uma oração, bons pensamentos, esteja longe ou esteja perto, esteja em nossa casa, esteja na cama dormindo ou esteja longe, em outro país. Nós endereçamos esse sentimento. Isso é uma fé que nós temos. Uma fé pautada em quê? Na realidade. Na realidade, nós sabemos que existe o fluido espiritual, o fluido cósmico universal, que nos liga a tudo. Tudo está ligado. E essa fé, essa convicção, pautada na compreensão de que realmente existe algo que nos liga um ao outro, independente da distância, perto ou longe, não existe para Deus perto ou longe, e nós, à medida que vamos evoluindo, nós vamos entender que realmente não existe perto ou longe para o espírito, existe perto ou longe para esse corpo perecível, ao qual nós utilizamos para trabalharmos, para desenvolvermos as nossas habilidades, né? Para trabalharmos. Esse corpo aqui é o nosso avatar, né? Nós utilizamos ele e vai chegar um ponto que não iremos utilizá-lo, mas continuaremos a existir.
E essa fé, a fé que temos, continuará também. Assim como temos a fé agora encarnado, ao desencarnar, nós continuamos com a nossa fé, com a certeza, com a convicção, com a vontade de conseguir o futuro, de almejar o futuro e de trabalhar. E essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos mostra e faz a gente trabalhar, pensar sobre isso, chacoalhar o tapete, tirar a poeira, é para o nosso bem, para o nosso benefício, para a nossa segurança, para a nossa compreensão, para que cada vez mais tenhamos dentro de nós o próprio remédio, a própria solução, a motivação para resolvermos os nossos problemas, as nossas dificuldades, auxiliar o próximo, auxiliar o outro. Aí, como diz, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, a esperança, todos nós somos esperançosos, temos esperança porque nós estamos trabalhando, estamos procurando entender, compreender mais esse mundo, como ele funciona, dentro do seu aspecto material, mas também dentro do seu espectro espiritual, porque cada um de nós sabemos, não pode acabar, não é com esse corpo perecível que vai acabar tudo que eu aprendi, tudo que eu entendi, tudo que eu me olhei, todos os sentimentos e realizações que eu tive contato com aqueles entes ao qual eu convivi numa reencarnação, vai se perder. Nós sabemos, lá dentro de nós sabemos que não é possível acontecer isso, porque se no universo tudo tem um sentido, tem uma lógica de ser, uma realidade de ser, tudo se encadeia, nós não seremos a corda fraca que iria desencadear todo esse processo. Não tem um motivo, tem algo para cada um de nós trabalhar e desenvolver em nossa vida. E a fé é esse que a gente não vê, mas a gente tem a certeza, a gente tem a convicção de que algo diferente vem ao nosso encontro, quando nós estamos despertos, quando nossa mente, nosso espectro mental está trabalhando positivo, está querendo, está buscando, está imaginando algo que ainda não existe fisicamente, não existe na relação, mas que irá existir, porque já estamos pensando, já estamos imaginando. E quando nós pensamos e imaginamos, isso já transforma o nosso campo vibracional. Isso já muda a nossa forma de sentir, de agir, muda, trabalha o nosso sentido, o nosso corpo físico. E isso a ciência já nos mostra. A ciência já mostra as pessoas que têm a fé, que têm a esperança no amanhã, que procura, tem a convicção, vive mais, tem a propensão de ser mais feliz, de dar bem-estar, de passar pelas situações, pelas agruras da vida com maior capacidade, com maior desenvoltura. E isso é importante entender, compreendermos como o nosso estado mental, ele colabora para o nosso estado físico, para o nosso estado de relação com o meio em que vivemos. E a fé? A fé está conosco. Desde o início lá da humanidade, a fé está conosco agora e vai continuar. Mesmo aqueles que não têm uma crença em uma religião, algo, mas eles têm uma fé em algo, em um ser criador que criou tudo. Eles não estão focados, ligados em religiões, em seitas, em doutrinas, mas têm uma fé com um ser criador, qual que é criado. E eles almejam, alguma coisa vai acontecer após. Eu não sei o que, mas eu tenho fé, eu vou trabalhar, vou fazer o bem, vou fazer o meu melhor, vou construir, vou procurar ser melhor com o próximo, sem ter uma religião, sem ter algo, mas ele tem uma fé, acredita em algo depois. Observamos como isso é íntimo em nós, mas como nós estamos em evolução, é necessário compreendermos essa fé, essa transformação, essas coisas maravilhosas que acontecem conosco quando nós nos colocamos a nossa fé para fora, transpiramos a nossa fé, como as coisas acontecem. E nós observamos que não existe um milagre, não existe um impossível, existe o possível. E o possível está dentro de nós, o possível está dentro das leis de Deus, das leis da harmonia. E no aspecto da doutrina espírita, que ela mostra as nossas realidades, as nossas situações, as fatalidades, os compromissos que nós temos, os resgates, as missões, as provas que cada um de nós tem na nossa evolução e as múltiplas encarnações que temos, e cada uma tem um perfil diferente das realizações que nós temos que nos defrontar para melhor ampliarmos o nosso conhecimento, lapidarmos certas vicissitudes e melhorarmos nesse crescimento, nessa evolução. Observamos como a fé raciocinada, ela nos favorece, como ela melhora o nosso entendimento e nos faz passar por certas situações, ou como diríamos nós, suportar certas situações em nossa vida, como alguém ao nosso lado passando por uma doença grave,
em que determinado momento pode se determinar até quando irá estar presente a nós, trabalhar essa fé, esse entendimento, essa compreensão, a serenidade, que com fé nós nos tornamos mais serenos, porque nós temos que estar mais serenos para solucionarmos as situações. E nos faz compreender que não existe perda na vida, existe transformação. E se sabermos compreender isso, entender isso, nós não iremos perder, nós iremos ganhar e entender melhor o nosso dia a dia, viver melhor cada momento, cada minuto da nossa existência. E isso traz tudo um entendimento de que a felicidade é fazer o que eu quero, curtir o que eu estou fazendo. Então, mas tudo isso passa de um trabalho nosso, individual, um trabalho coletivo, de entendermos a criação. Por que estamos aqui? Qual o objetivo de nós estarmos passando por tantas situações? Qual o objetivo de eu sempre procurar cuidar do meu corpo bem, fazer todos os exercícios, fazer todos os tratamentos preventivos e algo está me acometendo no meu corpo? Como entender isso? Sem ter o entendimento, a compreensão da reencarnação, de continuidade da nossa existência e de que existe uma lei de causa e efeito. Como entender? Como ter uma fé fortalecida? Se anteriormente nós fazemos tudo para poder manter o corpo sadio e de repente aparece algo. Tem que ter um entendimento, tem que ter uma compreensão, tem que ter uma fé como uma base para poder antes ter um entendimento e a compreensão. Senão fica difícil. Fica muito difícil termos em nosso meio, em nosso lar, uma criança com uma deficiência e nós entendemos como que aconteceu isso? Por que eu? Por que eu fui escolhido? Não. Vou trabalhar, ter fé, vamos trabalhar, vamos procurar fazer melhor, vamos procurar diminuir essa deficiência, porque nós sabemos muito bem que existem pessoas que fisicamente estão normais, mas têm deficiências muito mais abruptas do que certas deficiências físicas. E quando Jesus diz, lá, a fé transporta montanhas, ele veio mais uma vez trazer no seu ensinamento a questão do sentir e da inteligência, a fé que transporta montanhas, que move montanhas, e ele diz a fé, o egoísmo, o orgulho, a ambição, a falta de convicção de acreditar em si mesmo, Se tiver um pouquinho de fé de um grão de mostarda, conseguirá transportar aquela montanha. E nós observamos que as maiores montanhas realmente não são as montanhas físicas que cercam a nossa cidade aqui, mas são as montanhas que existem dentro de nós. Parece bonito, parece poético, As montanhas dentro de nós. Mas se analisarmos na analogia, realmente, nós temos muitas deficiências, muitas coisas a superar dentro de nós e que nos limitam. E que, às vezes, por certo condicionamento que nós nos impomos, nós sentimos não na condição de dar um pulo, dar um passo à frente, de soltar uma cadeira, já se achando frágil, se achando que não tem condições de fazê-lo. Então, observamos que nós, muitas das vezes, nos inculcamos, colocamos certas coisas em nossa mente e transformamos elas em um monstro, em algo muito grande, e que ficamos ali, congelados, parados. E a fé? O entendimento, e a convicção, a certeza, a coragem, está dentro de nós, mas muitas vezes nós encobrimos ela. E esse entendimento, essas realidades que nós viemos tendo contato, que a doutrina do Espírito nos traz, essas realidades espirituais, que não são realidades espirituais para os mortos. Nós aqui não falamos de mortos, porque nós sabemos muito bem que não existem mortos. Nós falamos da realidade espiritual nossa, de cada dia, de cada existência, de cada caminhar, de cada palavra, de cada olhar, de cada sentir. Porque a vida é isso aí. Se a vida é uma viagem, devemos viver cada dia com intensidade, mas com conhecimento, com medida, com bom senso e com fé. Nós cada vez mais sabemos que devemos ter menos bagagens nessa viagem, para que possamos ficar mais leve, para que nosso movimento, nossas ações sejam mais leves, com menos bagagem, menos malas, menos coisas, nos agarrando e andando pesado diante da vida, perdendo o tempo, marcando o passo. Então observamos como a fé está conosco, algo dentro de nós, e ela vem sendo trabalhada, evoluída, e à medida que vamos caminhando, evoluindo, nós estamos ampliando e entendendo melhor a nossa fé, e ela ficando mais forte para os embates que estamos sempre ao nosso lado, desenvolvendo, que muitas das vezes os embates não estão próximos de nós, mas estão com alguém que a gente gosta, alguém que a gente admira, alguém que precisa de um entendimento, de uma palavra, de uma compreensão, para que haja um estalo,
um despertar que vai fazer a mudança, que vai mudar a direção. Uma direção que no princípio pode se achar pouquinha, mas ao longo do tempo, ela vai levar para um porto seguro, para um entendimento e para uma segurança, e para uma fé sustentável, uma fé em um Deus que não está longe, que não está lá, um Deus que precisa de alguém para você falar e esse alguém falar com Deus. Não, nós diretamente temos a compreensão, temos a capacidade e o equipamento próprio, que é a inteligência, o entendimento, de falar com Deus diretamente. Mas isso cabe a cada um de nós trabalharmos os nossos entendimentos, as nossas convicções e a nossa compreensão de mundo e de realidade. E assim, cada vez mais, iremos realmente entender que a vida é muito mais do que os padrões que existem, desde que procuramos perguntar, refletir, duvidar e questionar por que isso é assim, por que não assim, como é assim. E assim, cada vez mais, a nossa segurança, a nossa paz estará mais sólida, mais firme para o nosso entendimento. E aqueles que vivem ao nosso lado, aqueles que escutam, que vivem conosco no dia a dia, vão sentir essa presença, esse entendimento, essa fé, que é uma fé além das palavras benditas, das ações, das realizações e do comprometimento em solucionar as deficiências e as situações que nos advêm nessa nossa caminhada evolutiva, que nós sabemos, todos nós temos situações a desenvolver, a enfrentar. E essas situações são para nós um benefício, são um bem para o nosso crescimento. Porque nós sabemos muito bem que quando a gente sente dor, é mexido por alguma situação, a gente começa a se mover, a gente começa a ficar mais ligado e atento. Se a coisa vai bem, está tudo maravilha, a gente começa a parar, começa a sentar na poltrona, começa a ligar a televisão com controle remoto, a geladeira já fala lá que tem alguma coisa, já tem um carrinho já controle remoto que já traz aqui, a gente já fica... Mas quando isso a gente fica mal acostumado, a gente não começa a mexer, balançar o nosso organismo. E a fé é trabalhar aqui a nossa mente, as nossas vibrações, para que realmente a gente consiga culminar e chegar ao que nós almejamos e desejamos. Que é saúde, que é paz, que aqueles que estão ao nosso lado tenham saúde, paz, tenham força para superar as dificuldades e compreensão para entender que as leis de Deus é para todos nós. E que a vida não se resume em uma única existência, em uma única vida corporal, mas em sim múltiplas existências. E o que nos dá um consolo, um conforto e a responsabilidade e o trabalho de que temos muito o que fazer. Mas compreendendo o que fazer, como entender a nós próprios, fica mais fácil, fica mais simples a coisa de caminharmos com segurança. Uma boa noite a todos, uma boa fé a todos também, e que possamos continuar a semana com fé de chegar o próximo domingo e, de novo, desenvolvemos outra reflexão, mais uma reunião, para que possamos refletir durante a semana. E quem puder, e quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 19, que lá fala sobre a fé. E isso é importante, é desenvolver esses temas, pensar nisso e pensar na fé. Ver no Evangelho a fé, pega um livro de ciência e vê lá algum trabalho sobre a fé. Né? Tem muitos trabalhos interessantes sobre a fé, a ciência comprovando, fazendo seus experimentos, os seus laboratórios sobre a fé, pesquisa sobre a fé, como pessoas que não têm uma fé em determinado segmento, pessoas que têm fé, como elas se realizam, como elas se colocam diante da vida. E isso é muito interessante. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.